Bom, bem-estar, tá? Para introduzir o tema para vocês, tá? Quando a gente fala de bem-estar, eu costumo brincar que é como se a gente tivesse tomado Red Bull sem tomar o Red Bull. Quando a gente está com um sentimento de bem-estar dentro de nós, a gente é capaz de coisas incríveis, tá? Então, mas alguns pontos que são comprovados cientificamente que a gente tem quando a gente está num estado de bem-estar é mais atenção, mais criatividade e mais abertura às outras ideias, né? Ideias diferentes que as pessoas tragam para nós. Então, quando a gente está bem, quando a gente está feliz, a gente está animado, a gente consegue ser mais atento naquilo que a gente está fazendo, a gente consegue incorporar mais ideias nas nossas ações, naquilo que a gente está produzindo, e a gente consegue analisar o cenário de uma forma diferente. Quando eu digo mais aberturas a ideias, é com menos julgamento, é olhar para coisas que às vezes a gente não olhava e perceber que talvez aquilo possa ser bom para nós, talvez aquilo possa agregar para nós. E o mal-estar, que é o oposto de bem-estar, tem o meio do caminho, que eu não vou falar, não estou falando aqui, que é o meio, é, ausência de bem-estar e ausência de mal-estar. É indiferente, tá? Mas existe o mal-estar, e a gente vive muito mal-estar hoje em dia, né? E o mal-estar, ele provoca uma atenção reduzida, uma crítica maior, um olhar crítico para tudo, um olhar crítico no sentido de nada vai dar certo, ah, isso não é bom, isso é ruim, isso não funciona. E a gente fica mais fechado às ideias. Então, quando alguém vem trazer uma ideia para nós, a gente fala, ah, isso não tem nada a ver, isso não funciona. A gente nem chega a analisar situações, né? E isso faz com que a gente tenha a sensação, né? E a gente quase não percebe como a da imagem que eu trouxe no slide. A gente está travado, a gente é como se tivesse uma âncora segurando a gente, porque a gente não consegue muitas vezes ver saídas para os nossos problemas. Então, o mal-estar, ele produz um travamento na gente, faz com que a gente não consiga se abrir, não consiga se concentrar, não consiga ser criativo para resolver os problemas e não consiga nem analisar outras ideias para que a gente possa fazer as mudanças na nossa vida. Então, isso é um aspecto, para mim, um dos aspectos fundamentais para a venda. A gente precisa estar aberto a ideias diferentes. Quando a gente está abordando um cliente, cada cliente tem uma cabeça diferente, cada cliente pensa de uma forma diferente, cada cliente vai trazer ideias novas para nós, né? E a gente precisa olhar para isso com muito cuidado, né? E às vezes uma visão mais crítica que a gente tem de mundo, a gente acabar gerando um mal-estar no nosso cliente, porque a gente não soube lidar com uma ideia que ele trouxe para nós. Então, acho que esse é um dos primeiros pontos que eu queria trazer. O bem-estar para a venda é fundamental. Quem trabalha na área de vendas, e vocês sabem disso, tem que estar feliz, tem que estar bem, né? Se a gente não tiver no nosso melhor, a gente não vai produzir tão bem. Eu vou falar mais em detalhes isso um pouquinho mais para frente. Aqui, vamos lá. Bem-estar e vendas, o que tem a ver? Vamos lá, mais especificamente. Pessoas que têm bem-estar, elas são mais produtivas, tá? Isso também é comprovado cientificamente. A gente consegue entregar mais, porque a gente, primeiro ponto do slide anterior, porque a gente tem mais atenção, a gente tem um foco maior. Então, a gente consegue ser mais produtivo. A gente se distrai menos quando a gente está em um estado de bem-estar. Outro aspecto fundamental para vendas, a gente é mais encantador, a gente está mais feliz, as pessoas sentem mais vontade de estar próximo de nós. A nossa fala, ela é mais persuasiva, ela encanta mais. E um dos principais objetivos de vendas é qual? Encantar o cliente, né? Então, quando a gente está bem, a gente também consegue sorrir mais. Então, você junta ali encantamento com sorriso, opa, a tua presença diante de um cliente, ela se torna muito mais agradável. E aí, não sei, eu sei que tem gente da PNL aí, né? E a PNL fala muito sobre isso. É, ela fala muito sobre isso, de que as pessoas que a gente gosta, a gente tem uma tendência a ver o melhor nelas, né? Então, quando você entra num ambiente com um cliente sorrindo, feliz, animado, você muda esse ambiente. E você faz com que essa pessoa, que às vezes você não conhece, crie uma imagem positiva de você.
E isso, com certeza, ajuda você a fazer uma venda, né? A gente tende a comprar mais de quem a gente gosta mais. Outro aspecto é resiliência. A gente não fecha com todo mundo que a gente conversa, né? Nem todo mundo contrata um consórcio, mas a gente tem que saber lidar com esses nãos, né? E o bem-estar ajuda a gente a lidar melhor com essas negativas que a gente tem. Ajuda a gente a ser mais resiliente, né? Quando eu falo resiliência, eu digo no sentido de a gente consegue olhar para uma situação onde foi difícil, onde a gente errou, onde a gente precisa melhorar, e consegue transformar isso numa coisa positiva, de um aprendizado. E crescer muitas vezes com isso, né? A resiliência, eu não gosto de determinar a resiliência como um estado da física lá que ele fala, né? Na física, a gente fala que a resiliência é ir para um outro lugar e voltar para o mesmo lugar. Eu gosto mais do conceito de antifrágil, mas é um conceito que as pessoas não conhecem tanto. No antifrágil, você é como se esticasse um elástico e quando você voltasse o elástico, ele ficasse mais forte, mais resistente. Porque é isso justamente que acontece com o ser humano. Quando a gente passa por experiências que são negativas e a gente consegue avaliar isso como aprendizado, a gente se torna mais forte, a gente cresce com isso. E eu acho que todo vendedor, isso é uma das coisas que eu trabalho muito forte com a minha equipe, é aprenda com os erros. Olhe para as suas deficiências, olhe para as suas dificuldades e o que, que você pode aprender com isso, para que isso não aconteça mais. E por último, o bem-estar nos torna mais saudáveis. Mais saudáveis no sentido de saúde mesmo, tá? Então, quando a gente está com o bem-estar elevado, um exemplo é que a gente libera menos interleucina 6. Essa interleucina 6, ela gera um processo inflamatório no nosso organismo que gera mais resfriados. Então, a gente fica doente com mais frequência. Existe na psicologia organizacional, a gente estuda muito a questão do absenteísmo e o quanto a falta de saúde gera absenteísmo e gera com que as pessoas não vão trabalhar, tenham faltas, e isso tem todo um efeito no trabalho delas e no desempenho da empresa. Então, por isso que empresas estão cada vez mais preocupadas em construir ambientes positivos, porque essa positividade faz com que as pessoas tenham todas essas características que eu estou trazendo para vocês, né? Um ambiente mais saudável também gera pessoas mais saudáveis. E isso, consequentemente, gera mais produtividade, gera um ambiente mais agradável, e o que as empresas mais querem é justamente isso. Mas essa produtividade, a gente não tem que pensar que é só para a empresa. Não, para as pessoas também, né? Porque as pessoas também entregam mais, elas também se desenvolvem, elas também evoluem, né? Então, por isso a importância do ambiente saudável. Tem um outro conceito do saudável, que quando a gente está menos estressado, a gente libera menos cortisol. Cortisol também é um neurotransmissor que a gente libera no nosso cérebro que está relacionado ao estresse, né? Então, quanto menos estressado a gente tiver, melhor o nosso desempenho, porque a gente ainda não sabe lidar muito bem com o estresse como uma coisa positiva. No fundo, ele é uma coisa positiva, né? Porque ele vai liberar, é, vai colocar o sangue nas nossas extremidades e isso vai fazer com que a gente consiga correr ou lutar de uma forma melhor. Só que no ambiente que a gente vive hoje, a gente praticamente não usa essas atribuições, né? Mas a gente pode usar isso, por exemplo, aqui eu estou gesticulando, não sei se vocês conseguem ver meus braços, mas eu estou gesticulando, então estou usando esse sangue, esse potencial de estresse para poder falar melhor e para colocar, às vezes, mais energia na minha fala e na forma com que eu estou falando. Então, primeiro conceito, né, bem-estar e vendas tem tudo a ver, tá? Então é importantíssimo a gente estar bem para a gente poder vender melhor, para a gente ser mais produtivo, para a gente resistir mais a adversidades e para a gente ser mais saudável.